Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma aula, para mais uma análise aqui das parábolas, continuando aqui no nosso Evangelho de Lucas, e vamos pedir para o nosso querido Ariovaldo fazer a abertura aqui do nosso, para iniciarmos os trabalhos aqui, por favor, Ariovaldo. Boa tarde a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja entre a gente. Vamos, nesse momento, nos concentrando, nos elevando, atraindo para nós o que há de melhor na espiritualidade, em agradecimento por esse momento de aprendizado e orando a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Ariovaldo. Ariovaldo fez a abertura aí, expressa, do jeito que eu Opa. gosto, assim, né? Não é o da maioria como a maioria gosta aqui, né? Tem umas vezes, fica 5 horas de abertura, tá? Tudo bem. Tem gente que gosta, mas eu gosto daquelas mais curtinhas. Mas no final a Beth vai fazer o encerramento, e a Beth ela faz assim, mas, né? Né, Beth? Muito bom, gente. Vamos lá, vamos começar sem muito papo furado aqui, porque temos muitas coisinhas para falar hoje. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Dar um oi aqui para a Bárbara também, acabei de ver a Bárbara aí. Bárbara, grande Bárbara. Deixa eu só botar aqui, sumir com essa minha imagem daqui. Ok, bom, gente, vamos aqui falar sobre as novidades do canal. Lembrando que eu coloquei a parábola do bom samaritano, não sei se todos perceberam, a nossa aula passada, vou começar pela aula anterior, porque, para minha surpresa, desagradável surpresa, né, aquele vídeo que nós colocamos do Papa, foi bloqueado por questões de direitos autorais do TED, que é o ambiente lá em que ele fez aquela palestra. E aí eu tive que cortar o vídeo. E aí, ao cortar o vídeo, aquele comercialzinho que eu coloquei do próximo ficou um pouco truncado, enfim, um desastre. Eu pedi, né, reclamei lá, pedi para o YouTube fazer algum tipo de reavaliação. Então, o que nós temos, enquanto a gente não recebe aí o ok para poder colocar, ou não, né? De repente tira até o canal do ar, a gente nunca sabe, mas a parábola do bom samaritano, então, com cortes, está sem a parte do Papa, o vídeo do Papa eu coloquei na descrição, o link, para quem quiser depois pegar, ainda com os minutos do trecho que nós tiramos para a aula, então está lá. E é isso. Então, eu só queria dar essa explicação, porque muitas pessoas podem ter ido lá e falar, pô, mas cadê o vídeo? Né? Não tem o vídeo, eu coloquei um aviso lá, mas teve essa dificuldade que para mim foi um pouco surpreendente, né? Direito autoral de uma fala do Papa, né? Você espera qualquer coisa, mas menos isso. Mas vivemos tempos um pouco estranhos, então até isso a gente tem que ficar atentos também, receber essas informações um pouco desagradáveis, mas enfim, tá lá. De qualquer forma, o grosso da aula tá lá, com essas dificuldades aí que eu mencionei para vocês. Eu acho que ficou bem interessante essa aula. Sexta-feira, fiz lá, sexta-feira não, sábado, fiz aqui uma exposiçãozinha aqui sobre seguir os ensinos de Jesus. Eu falo exposiçãozinha porque ela é curtinha, normalmente eu faço 8 minutos, 9 no máximo, e pegando aqui algumas trechos do Evangelho, falando dessa nossa dificuldade há 2000 anos, a dificuldade de nós colocarmos em prática os ensinos de Jesus. Estou fazendo uma reflexão sobre isso. E, no final, hoje, né, deixei aqui para o final o capítulo novo, capítulo 18, Amor, Alimento das Almas, lá do nosso lar, do nosso projeto especial de podcast, junto com a Sandra Curado e a Sandra Rodrigues. E nós estamos chegando, gente, no capítulo, quando nós chegarmos no capítulo 25, se eu não errei na minha conta aqui, é 16 de agosto, uma segunda-feira que nós costumamos gravar o programa. Então, dia 16 de agosto, nós vamos gravar o programa 25. E as moças aqui, as Sandras, as Sandras acharam muito boa uma ideia que eu dei de deixar aberto aqui para vocês participarem também. A gente sempre grava na segunda-feira às 3 da tarde, então no dia 16 de agosto, ou seja, daqui a mais ou menos um mês,
Depois a gente vai avisar com mais antecedência, dar o link e tal, mas se vocês quiserem participar, acompanhar a gravação, fazerem comentários juntos também, perguntas, enfim, vai ser uma feira, né? Vai ser uma festa. E aí vocês estão convidados, todos vocês, a gente gostaria muito aí, se vocês pudessem participar do capítulo 25. E por que o capítulo 25? Porque o nosso lar tem 50 capítulos, se eu não errei aqui na conta. Então, a gente vai fazer um programa especial do podcast, o podcast aí, o programa, né, o capítulo 25 do nosso lar. Então, nós estamos convidando todos aí, vocês que quiserem participar, ficarem à vontade para estarem aí presentes nessa segunda-feira, dia 16 de agosto, se eu não errei na conta, mas a gente vai avisar um pouquinho mais para frente sobre isso. E na semana passada, deixa eu só interromper aqui rapidinho, porque eu quero mostrar uma outra coisa para vocês, porque alguns de vocês chegaram para nós, né, antes do programa, falaram o seguinte: olha, a gente queria saber como é que é um pouco aí, fazer um making-off. Não dá para fazer um making-off, porque a gente não tem braço suficiente para isso, mas eu acho que dá. Deixa eu só ver se eu consigo colocar aqui para vocês, se vocês estiverem vendo. Vocês estão vendo uma tela preta aqui? Só para vocês terem uma noção de como que é a insanidade de fazer esse podcast. Quer dizer, na verdade, a insanidade é fazer comigo o podcast, como vocês vão poder ver aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem ouvir o programa. E a conversa entre André Luiz e Dona Laura prossegue no próximo capítulo que vamos ler hoje. Eu dei uma pesquisadinha e eu descobri que os lobos, os cisnes, os pinguins e os papagaios, eles formam casais monogâmicos e vivem em família. Você sabia disso, Tônio? A Sandra Rodrigues, depois do seu momento Olimpíada, agora está no seu momento Animal Planet. Muito bom, legal. Mas olha... Não, você falou Sandra Rodrigues, né? A Sandra Curado. Sandra Curado. Ainda bem que vocês sabem as coisas, né? A Sandra Curado, né? Sandra Curado... Eu devia falar só Sandra e parar de dar sobrenome, fica mais fácil assim, né? Nossa, que horror, viu? Que horror. Que rosco. Nossa. Você fala assim, uma das Sandras, falou aí. Uma dessas Sandras aí. Essa daí que acabou de falar, essa moça aí. Essa Sandra aí, ó. Desculpa, ainda bem que vocês estão atentas, viu? Porque eu nem percebi. Se vocês não falassem, já tinha emendado a quinta aqui. Então, é isso, quer dizer, então vocês estão vendo como é que é uma parte da gravação, só para vocês sentirem aqui o gosto, o tamanho da insanidade que é, e assim, várias coisas acontecem nessas gravações, mas nós estamos vivos, estamos chegando aí, já gravamos 20 aí na segunda-feira passada, estamos caminhando, então fica aqui o convite para vocês acompanharem juntos a gravação do capítulo 25, lá no meio de agosto, dia 16 de agosto, se eu não errei aqui nas contas, tá bom, gente? Então, espero que vocês... Vocês arrasam, estão todos de parabéns. Obrigado. Esperamos vocês, hein? Ficou exatamente. Quietinho aí. Isso. Não é isso não, hein? Ou não, né? Convocado, não convidado. Convocado. Convocar. Então, tá vendo? Sandra, você cada vez está espantando a gente com esse jeitinho todinha. Qual, Sandra? Você Qual, fala precisa Sandra identificar que é o meu problema. É você mesmo. Sandra Curado. Que é o meu problema. O áudio tá ruim. Não dá para ouvir o que você está falando. Ah, tá bom. Não, a Sandra, falei para ela que está falando, mas não... É que a minha internet hoje está horrível. Dá para perceber. É a Sandra Curado que eu falei, viu? Sandra Curado, que esse Beth, jeitinho... te aguardo, dia 16, Beth. Sim, senhora, manda o link que eu entro. Exatamente, não nos deixem só, como diria aquele falecido presidente, e vamos em frente aqui para a nossa aula de hoje, depois que nós fizemos esse momento, né, bagunça aqui, a bagunça da turma do fundão, fazemos aqui o convite para todos aí participarem aí, vai ser muito legal dessa gravação desse podcast aqui, vai ser bacana. Mas nós vamos aqui voltar para uma outra coisa que é muito bacana, que é o nosso ensino aqui, o nosso estudo que nós estamos fazendo das parábolas, e estamos no último módulo, tem alguém com o microfone aberto, eu só pediria a gentileza de desligarem, para nós falarmos da parábola do amigo importuno ou em necessidade, que, na verdade, não é bem uma, assim, não é só a parábola, ela tem um contexto mais amplo nessa fala de Jesus, que nós vamos ver agora. Primeiro é o seguinte, que antes de contar a parábola, que está lá no capítulo 11, e ela não é uma parábola muito conhecida, mas ela é importante, porque ela está dentro de um contexto. Jesus ele começa a ensinar no capítulo 11 a oração.
ele sai para orar, eu vou ler aqui para vocês daqui a pouquinho o trechinho, e na sequência ele conta essa parábola, que está lá em Lucas, quem quiser acompanhar, quem tiver aí com a Bíblia, do capítulo 1 ao capítulo 4, capítulo 11, e os versículos que ele faz, esse comentário inicial, está do 1 ao 4. E, na sequência, ele vai contar a parábola. Então, eu vou ler aqui para vocês esse pedacinho aqui do 1 ao 4. Eis que Jesus estava rezando em certo lugar. Aqui já temos uma informação interessante. Então, Jesus também rezava, também orava. Então, eis que Jesus estava rezando em certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a rezar, assim como João ensinou aos discípulos dele, João Batista. Jesus lhes disse: Quando vocês rezarem, digam: Pai, santificado seja teu nome, venha teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos a cada dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair na tentação. Essa é a versão de Lucas para o Pai Nosso, o Pai Nosso que está lá em Mateus, capítulo 6, versículo de 9 a 15. Tá? Acabando essa leitura, ele, na sequência, conta a parábola, que nós vamos ouvir agora, se tudo correr bem, os deuses da internet me deixarem. Vamos lá. A parábola do amigo importuno. Lucas, capítulo 11, versículos do 5 ao 10. Então, Jesus disse aos seus discípulos: Imaginem que um de vocês vá à casa de um amigo à meia-noite e lhe diga: Amigo, me empreste 3 pães. É que um amigo meu acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E imaginem que o amigo responda lá de dentro: Não, minha mole, a porta já está trancada e eu e os meus filhos estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que pode ser que ele não se levante porque é amigo dele, mas certamente se levantará por causa da insistência dele e lhe dará tudo o que ele precisar. Por isso eu digo: peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele pede um peixe? Ou, se o filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Muito bem. Se você gostou, compartilhe com seus É o amigos. que eu estou tentando fazer aqui. Muito bem, gente. Vamos lá. Estou compartilhando com os amigos. Então, eu acho que a primeira grande questão aqui é entender o contexto histórico. Então, por que ele está contando? Por que Jesus está contando essa parábola? E a parábola, ela considera essa ideia do vizinho ajudar o outro, né? É um dever de hospitalidade na cultura da época. Então, o vizinho do amigo importuno respeita os deveres de hospitalidade para não ser julgado como descortês. Então, ele está recebendo alguém, ele não tem alimento suficiente, então ele vai bater na porta de um vizinho pedindo, por favor, me ajude. Então, Jesus, dentro dessa cultura da época, ele está fazendo contando essa parábola, usando elementos do dia a dia que as pessoas que o seguiam, viviam naquele momento, eram contemporâneos de Jesus, sabiam do que ele estava falando. Agora, vocês podem fazer essa seguinte pergunta, vão fazer essa cara de dúvida aqui, né? Que raios, qual a ligação dessa parábola com a oração? É uma dúvida boa. Por que Jesus ensina a orar e, de repente, ele vem para essa parábola? Então, acho que a chave aqui para a nossa compreensão dessa ligação de uma coisa com a outra está nessa frase, que é muito famosa: peçam e lhes será dado, procurem e encontrarão, batam e lhes será aberto. Essas 3 máximas de Jesus, elas marcam as atitudes de uma religiosidade consciente, de que a oração perseverante sempre será ouvida. Então, aí começa a ligação.
Na parábola, vocês perceberam que a pessoa foi muito insistente, né? Puxa, me ajude, puxa, me dá aí alguma coisa. Eu sei que está complicado, mas, né, me dá algo. E aí o sujeito, mesmo resmungando e tudo mais, ele acabou ajudando um pouco aquela pessoa que estava batendo na porta. Então, cada uma dessas 3 ações, diz aqui a Bíblia Paulinas, pedir, buscar, bater, encontra uma acolhida na benevolência de Deus. Então, seria aí uma ideia do que Jesus está querendo passar para os discípulos a partir do ensino da oração, de como orar, qual a oração que acabou sendo conhecida aqui por nós pela oração do Pai Nosso, ou a oração dominical, que é uma oração dedicada ao Senhor, né, e por isso o dominical. Então, tudo isso tem a ver com você ser o quê? Perseverante, insistente nessa questão aqui dessa conversa da oração, que nada mais é do que uma conversa com a alta espiritualidade, com Deus, com Jesus e tal. Mas vocês também podem perguntar, vocês que são pessoas atentas, né? Será que é isso que está acontecendo? Será que Deus atende aos pedidos para que o deixem em paz? Porque, afinal de contas, o outro lá só atendeu o vizinho porque o vizinho não deixava ele em paz, né? Então, fica parecendo que Deus vai atender aos pedidos, qualquer pedido, desde que, olha, por favor, resolve isso aí, está aqui, ó, você quer isso aqui? Tó, leva. E será que é assim? Será que ele resolve dessa maneira? E a Bíblia do Peregrino diz o seguinte, quer dizer, quem pede, no caso aqui na oração, né? E no caso da parábola também, confessa-se necessitado, vai bater a porta de quem sabe que irá responder. Não pede por um capricho ou por um interesse pessoal, tem aí uma motivação, tá? É algo importante e digno, né? Tem um certo discernimento ao pedir. E o Francisco Cornélio, que é um biblista, ele diz o seguinte, que Deus é muito mais disponível que um amigo, muito melhor que um pai terreno. Desse modo, ele ressalta que a qualquer momento, se pode invocar esse Deus Pai e pedindo o que é justo, jamais ele deixará de atender. Então, essa aqui é um pouco a ideia de que Jesus está mostrando para os discípulos. Deus vai dar algum tipo de retorno, vai atender, porque até ele fala aqui, né, que o pai, o filho está com fome, né? Se o filho lhe pedir um peixe, em vez do peixe, lhe dará uma cobra, ou então, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Então, ele está querendo dizer que Deus vai atender a esses pedidos. E a Bíblia do Peregrino, Francisco Cornélio mostram algumas questões aqui que estão envolvidas nesse pedido. Deus está sempre disponível, claro, e também, puxa, o pedido não pode ser por capricho, não pode ser por interesse pessoal, puxa, eu vou rezar aqui porque eu preciso ganhar da Mega Sena e tal. Será que é isso que nós estamos conversando aqui? E vem a grande questão, né? Acho que agora vem aquele segundo ponto. Mas será? Será que Deus vai atender a todos os nossos pedidos? Será que acontece dessa maneira? Você pedir e a porta se abre, você pedir, você vai obter. Será que é desse jeito que as coisas funcionam? Imagina assim, imagina que Deus atenda a todos os nossos pedidos, é orar e pedir. Será que não vai acontecer alguma coisa como nesse filme aqui? Eu tirei um trechinho, é um filme que vocês não conhecem, provavelmente vocês nunca assistiram, porque vocês são pessoas que assistem outros tipos de filmes mais assim, sofisticados e tal, mas eu, como sou um sujeito que gosta desses filmes, assim, vou colocar um trechinho aqui do filme O Todo-Poderoso, o primeiro, com o Jim Carrey. Deixa eu só mostrar aqui esse trecho, que é um trecho muito engraçado, porque, como vocês sabem, o personagem do Jim Carrey, vocês sabem não, porque vocês não assistiram esse filme, como eu acabei de dizer. Mas o Jim Carrey, o personagem dele, ficou uma semana como Deus. E aí, óbvio, ele começa a receber os pedidos, as pessoas estão orando. Então, vamos ver aqui o que o Jim Carrey, o personagem do Jim Carrey, resolve para tentar solucionar esse problema dos pedidos, das orações que estão chegando. E aí, vamos botar aqui um trechinho, e eu espero que os direitos autorais não me processem também, como aconteceu com o do Papa. Vamos lá. Opa, peraí, gente, peraí, que aqui deu tudo errado. Vamos ver. Você tem orações? A supervia da revelação já está aberta. Sem amor. Abaixo, Antônio. Aumenta um pouquinho. Download? Estou tentando. Baixando orações. É bom. Oh. Já vi que isso vai demorar. Ele criou aí um sistema para baixar as preces. Fez um download. 1.527.503 orações não lidas.
E aí agora ele vai começar a responder. Tá legal, eu já devo ter dado uma boa adiantada por enquanto. Carregando. Ah, dá um tempo! Alé! Bando de insatisfeitos. Eu vou levar minha vida inteira aqui. Quer ver? Todas as respostas? Sim, pra todas! É! Sinistro! Agora tá todo mundo feliz! O que você pensa que está fazendo? Volte com as minhas balas, seu ladrão! Venha vosso reino. A loteria é uma farsa! Eu só ganhei $17! Exatamente. Então, toda essa revolta está acontecendo porque todo mundo ganhou na loteria deles lá. Como o Jim Carrey era o Deus, ele deu sim para tudo, vocês viram, deu sim para tudo, todos os pedidos foram atendidos, mas a grande maioria estava querendo era ganhar na Mega Sena lá deles. Todo mundo ganhou, e aí houve uma revolta, porque ganharam, como ele coloca aqui, o rapaz aí do lado dele, $17. Aí todo mundo falou, isso é uma fraude, isso é um absurdo e tal. Mas é bacana esse trecho para mostrar o seguinte, será que, puxa, o que aconteceria com a nossa vida se nós fôssemos atendidos em tudo, né? Se Deus nos atendesse em qualquer um dos nossos pleitos, tudo que a gente pedisse seria obtido. Como que funcionaria isso na nossa prática? Será que isso seria bom para nós ou causaria o caos, como acabou acontecendo de uma forma aqui muito metafórica, simbólica, nesse filme do Todo-Poderoso aí com o Jim Carrey? E aí, deixa eu só colocar a Sandra Sonageri aqui, para um pouquinho só. Então, é interessante a gente pegar aqui, por exemplo, o Kardec. Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar para nós, deixa eu só colocar aqui, se aparece isso, lá no capítulo 27. Esse capítulo é ótimo, ele seria uma leitura complementar a esse nosso, deixa eu colocar o Luiz Eduardo também, a esse nosso estudo dessa parábola em especial, o Pedi e Obtereis, capítulo 27, que ele fala o seguinte, nós vamos ver um pouco mais de atenção, alguns trechos desse capítulo. Então, o item 7, ele diz o seguinte, Allan Kardec, injusto acusar a providência se ela não atender a todos os pedidos que lhe fazem, porque ela sabe melhor do que nós o que nos convém. Isso é uma questão importante. A gente pode pedir tudo, mas tem coisas que nós não vamos ser, não vamos ser atendidos, não tem conversa. Assim procede, diz Kardec, o pai prudente, que recusa ao filho o que lhe seria prejudicial. Eu gosto sempre de falar que quando nós éramos pequenos, talvez não vocês, mas eu, com certeza, não gostava de ir à escola, não gostava de ir à aula. E os meus pais, aquelas figuras santificadas, né, me empurravam. Não, você tem que ir para a aula, você tem que ir para a escola. Porque eles sabiam, por mais que eu aqui, né, o menino rebelde, não quisesse ir, era importante ir para a escola, ter a formação educacional e tudo mais. Então, é assim que procede um pai prudente. Então, obviamente, a comparação de Kardec é muito bacana para nós entendermos um pouco como funcionaria essa relação também Deus, justiça divina, em relação a nós, né? Então, o homem geralmente só vê o presente, mas se o sofrimento é útil para a sua felicidade futura, Deus ou deixará sofrer, diz Kardec lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Repito, esse capítulo é bem interessante para vocês darem pelo menos uma olhadinha lá como um complemento para esse nosso estudo de hoje. Diz ainda Kardec, agora no item 13, olha só que bacana isso aqui. Ao atender o pedido que lhe é dirigido, Deus tem frequentemente em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Eis porque a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre maior eficácia. Então, nós estamos vendo aqui Kardec nos dando pistas do que seria uma prece, que nós poderíamos ter aqui um pouquinho mais de chance de ser atendido naquilo que nós gostaríamos. Mas, para isso, nós temos que ter o quê? Obras. Temos que ter obras, temos que ter lá a caridade, temos que estar lá fazendo nossa reforma interior, temos que ter conquistado aí muito tesouros no céu. Então, nós temos aí a ideia do merecimento. Por isso que ele fala aqui do homem de bem, a prece do homem de bem tem mais merecimento
aos olhos de Deus e sempre a maior eficácia. Isso quer dizer que ele vai ser atendido toda vez? Não, não é sempre. Mas também não quer dizer que você nunca vai ser atendido em alguma das suas preces. Alguma coisa, de repente, você pede e o plano espiritual, de repente, você tem aí um merecimento para poder ter esse pedido atendido. Do egoísta, diz Kardec, já por outro lado, né, do egoísta não poderiam sair mais do que palavras e nunca os impulsos da caridade que dão à prece toda a sua força. Então, veja aqui a ideia da caridade, como a caridade é importante e ela é um choque com a questão do egoísmo. Né? O egoísmo vê a caridade e sai correndo. É uma coisa incompatível, é água e óleo, não se mistura. Então, por isso que é importante nós termos aqui essa ideia da caridade como um antídoto para a nossa questão aqui do egoísmo, do orgulho, né? Tudo isso tem a ver. Mas aqui já tem a chave, Kardec está nos dando a chave de como essa prece pode funcionar. Em que momento ela pode funcionar? Isso vai funcionar em 100% das vezes? Longe disso. Mas isso não quer dizer que uma prece não possa ser atendida dentro de algumas premissas, como a ideia da intenção, né? A ideia de ser uma pessoa de bem, no sentido de que está lá tentando seguir lá os ensinamentos, colocar em prática esses ensinamentos de Jesus, no qual a caridade faz aí toda a diferença. Bem, aí deixa eu ver, a Bíblia Pastoral, ela reduz bem isso no comentário, ela fala o seguinte, que o que verdadeiramente vale diante de Deus é o nosso modo de agir. Aqui está tudo, né? Aqui é o nosso procedimento padrão, né? Caridade e o perdão em todos os âmbitos da vida, e vocês percebam lá no Pai Nosso, tem essa questão do perdão, então, você perdoa o próximo, né? Então, você pede o perdão também do plano espiritual, mas no sentido de que também eu estou fazendo a minha parte. E tudo isso está meio correlacionado, então o que vale verdadeiramente diante de Deus é o nosso modo de agir, é o nosso comportamento. Porque não basta você falar, eu sou um homem de bem, que é meio famoso aqui hoje, ultimamente está todo mundo falando que é homem de bem, pessoas de bem, blá, 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 mas tem comportamento como um homem de bem, está fazendo sua transformação moral, está olhando para o próximo, como nós vimos na semana passada, de verdade. Então, tudo isso é o nosso modo de agir, e é isso que vale diante de Deus. Aí, acho que a outra pergunta fantástica que vocês estão pensando aí, bolando, matutando, mas se eu não vou ser sempre atendido, então para que serve a prece? Parece uma coisa meio pouco produtiva você ficar fazendo pedido, sabendo que você não vai ser atendido todas as vezes. Será que é assim que funciona? Então vamos aqui olhar o que nosso Allan Kardec nos diz lá no item 11 daquele mesmo capítulo 27. Olha, isso aqui que eu acho que é o mais bacana de tudo, da prece, da oração, né? Pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos. E esses bons espíritos, o que eles vão fazer? Vem sustentar nas suas boas resoluções, inspirar bons pensamentos. Isso, quando você faz essa oração, você não sai de mãos abanando numa oração, você sempre vai receber alguma coisa. Então, com essa ajuda do plano espiritual, o plano espiritual vai fazer... você vai ter o quê? Força moral necessária para vencer as dificuldades, ou pelo menos passar pelas dificuldades de um jeito um pouquinho melhor, e voltar a um caminho reto, caso esteja meio desviando aí do caminho, quando dele se afastou. E assim também pode desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Então, essa ideia da oração, segundo Kardec, é a parte mais importante, que você se conecta com a alta espiritualidade, você vai receber algo dessa espiritualidade que quer que a gente fique no bom caminho. Então, vai nos dar aí força, sustentação, coragem, uma série de atributos para que nós possamos atravessar certas circunstâncias que são difíceis ou que, de repente, poderiam nos levar a um caminho ruim, e esse caminho ruim vai nos atrair o quê? Mais pontos negativos, vamos chamar assim. Em vez de criarmos tesouros no céu, nós iríamos criar só débitos no céu. Então, também tem esse lado, a gente está conectados, juntos com o plano espiritual maior, né? Deus pode atender a certos pedidos sem derrogar, ou seja, sem mudar, diz Kardec,
a imutabilidade, ou seja, mudar aquelas leis divinas que regem toda essa obra. A lei, ela tem lá, a justiça divina tem as suas premissas, e Kardec diz o seguinte, que Deus pode atender certos pedidos também. Então, fazendo até uma ponte com aquela questão que nós estávamos falando agora há pouco, se Deus não pode atender, não pode quebrar um galho em alguns momentos, pode, mas dentro daquelas premissas, e também, ao fazer isso, ele não está fugindo da justiça divina, porque nós temos, de repente, um mérito, tem uma justificativa para atender um pedido muito específico, muito especial. Então, está lá essa questão de Allan Kardec, no capítulo 27, no item 6. Passando aqui uma régua aqui para nós. Então, o plano espiritual, acho que isso tem que ficar muito claro. Apesar de ele dar toda aquela sustentação e tal, ele não vai passar pelas nossas provas e expiações. Nosso mentor não vai fazer as coisas por nós também, ou não vai também quebrar um galho para nós em todos os momentos para a gente escapar da justiça divina. Não é o Jim Carrey, por exemplo, né? Não é o personagem do Jim Carrey dando sim para tudo para nós. Não, não é assim. Então, o que ele vai nos dar? O que esse nosso mentor, esse nosso benfeitor aí vai fazer? Ele vai nos dar força, coragem, ânimo, força para superar os desafios. E nós conseguimos isso por meio das nossas atitudes, dos nossos atos no bem, nossa transformação moral e também pela oração, pelo evangelho no lar. Tudo isso nos ajuda a termos aqui, a ganharmos essas bênçãos aí do plano espiritual maior. O autor espírita José de Almeida, lá no livro As Parábolas, ele diz o seguinte: é o próprio Jesus quem afirma que Deus dará um espírito bom aos que lhe pedirem. Isso está lá no final dessa leitura. Obviamente, ele não fala do Espírito, mas ele fala do Espírito Santo. Mas nós, espíritas, e é o que o José de Souza Almeida fala nesse capítulo, ele gasta muito tempo falando sobre isso, ele interpreta a ideia no final, quando Jesus fala, ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. E aí o José de Almeida fala, olha, eu acho que aqui não seria o Espírito Santo, seria o Espírito. Perfeito. Então, o próprio Jesus quem afirma que Deus dará um Espírito bom aos que lhe pedirem. Quando nós estamos orando, nós estamos nos conectando a um Espírito bom. Quem é esse Espírito bom? É o nosso mentor, nosso anjo guardião. Aí vocês coloquem o nome que vocês quiserem, esse benfeitor espiritual. Então, ele tem uma pessoa, tem um Espírito, que estará ao nosso lado sempre aí, e nós vamos conseguir ficar mais conectados a ele quando nós fazemos a nossa oração. E eu gostaria de lembrar a vocês, que nós vimos aqui no começo, e fazendo uma ponte com o começo da nossa aula, que Jesus estava rezando em certo lugar. E em Lucas tem a passagem, que é uma passagem linda, triste, eu sempre fico muito triste quando eu vejo essa passagem aqui, mas quando Jesus se afasta, está lá no Monte das Oliveiras, ele afasta, ele coloca-se em joelhos, tá? E esse trecho que eu vou falar aqui para vocês só está em Lucas também, então, já que nós estamos estudando as parábolas de Lucas, eu acho que também é bacana a gente falar sobre isso. Então, Jesus põe-se de joelhos e rezava, aquela famosa frase, Pai, se queres, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Perfeito? E aí, o que acontece? Deus está ouvindo aquilo, ele tirou Jesus daquela situação? Não, mas, aí esse é o texto que só está em Lucas, apareceu-lhe um anjo do céu que lhe dava forças, É isso que nós precisamos entender, e que talvez a gente não consiga resolver algumas das questões negativas que estão acontecendo, alguns desafios que são colocados ao nosso lado, mas na oração nós vamos receber, então, uma ajuda, uma sustentação, uma força, uma coragem para passarmos por aquelas situações um pouco mais desafiadoras, como aconteceu com Jesus, e isso está descrito lá em Lucas, no capítulo 22, versículo 43. E assim, eu quero chamar para vocês para a próxima aula, porque eu acho que não vai dar tempo de a gente falar do rico insensato, e eu quero chamar a atenção para vocês que nós vamos fazer o rico insensato, versão estendida na próxima aula, tá bom? Parábola do rico insensato, versão estendida, porque a parábola mesmo, ela vai do 13 ao 21, mas nós vamos até o 34, e vocês vão entender por quê, porque tem todo um contexto bacana aqui sobre a parábola do rico insensato, que vai além da parábola contada por Jesus. Isso nós vamos ver, então, na próxima aula. E agora eu vou interromper, ver se eu estou
se ainda tem pessoas aqui acompanhando a aula, eu sempre ficar naquela angústia, será que todos foram embora? E esperando aqui, se vocês têm algum comentário, o que vocês acharam, tem alguma dúvida, tentei ser o mais didático possível, porque é realmente um assunto que mexe muito com o nosso dia a dia, porque é a oração, né? É aquela questão, puxa, mas como é que é esse pedir e obtereis? Vou sempre conseguir tudo e tal. Então, sempre fica essa dúvida para nós sobre o que seria uma oração eficaz. E aí eu queria ouvi-los, se vocês acham que está tudo bem, se alguém tem alguma dúvida, se alguém discorda totalmente do que eu falei aqui, fiquem à vontade. Podem falar à vontade aqui, que não há nenhuma contraposição. Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui, a Sandra Sonageri, a Rita, legal. Regina Domingues também está aqui. A Beth quer falar. Vamos lá, Beth. Antônio, eu acho assim, você pede aquilo que você acha que você precisa, e Deus lhe dá aquilo que você precisa. Perfeito. Certo? Perfeito. Porque pedir, você pode pedir tudo. Agora, você vai ser atendido? Não, tem uma série de Mas, pessoas. às vezes, você acha que precisa disso, mas não é disso que você precisa. Você precisa exatamente ao contrário, passar por aquilo que você não quer passar. Exato. Eu acho que a análise é bem assim, análise do dia a dia nosso, né? Não adianta ser... O que você tiver que passar, você vai passar. A única coisa que você precisa fazer, resumindo em tudo, é pedir forças para que você passe da melhor maneira possível. Exatamente, né? Exatamente. Não que saia daquela situação. Certo? É não vai sair, não vai escapar. Você pode passar melhor ou pior, né? Sim. Exatamente. Se você for apoiado, amparado, de repente você pode até ter uma compreensão melhor. Puxa, eu estou passando por isso, chato, né? Mas pelo menos você não fica tão desanimado, não fica tão para baixo, e aí só piora a situação, né? Então, eu acho que a oração você vai não te dar pode, uma força para isso. Você não pode, na oração, pedir para aquilo, você se livrar daquilo, mas pedir para que você tenha forças para passar por aquilo. Perfeito. Aí acho cada um faz isso. É uma forma mais inteligente, né? O plano espiritual interpreta nossos pedidos. Tá bom, tá falando isso, mas isso não vai dar para atender dessa maneira, mas de repente. Então, de repente, dá um jeitinho. Dá para dar um calmante lá, vamos ver. Bárbara, vamos lá. A Bárbara levantou a mão, mas ela abaixou a mão. Agora não sei se ela vai querer falar. Não, quero falar. Quer falar? Então fala, Bárbara. Depois a Juliana, tudo bem. É uma coisa que eu sempre pensei, hoje eu já mudei de opinião, mas eu sei que eu conheço muitas pessoas que pensam assim também. Eu sempre achei que eu não devia ficar pedindo coisas, porque eu sempre achava que os meus pedidos eram muito pequenos e muito fúteis, certo, de tantas outras pessoas que têm necessidades maiores que as minhas, né? Se você olhar, todos nós aqui temos uma vida relativamente privilegiada, comparado a outros, né? Então, eu sempre achei que os meus pedidos seriam muito fúteis e que, se por acaso eu fosse merecedora de algo, Deus já sabia, porque Ele é onisciente, onipresente, não sei o quê. Então, assim, se eu for merecedora, eu recebo. Se não for tudo certo, não vou ficar importunando, ficar pedindo. Hoje eu já penso diferente, mas eu sei que muitas pessoas ainda pensam dessa forma. Como é que a gente consegue espalhar para todos assim essa forma como você explicou, que eu achei que foi muito bacana, que na verdade quando a gente ora, o que a gente faz é atrair para perto de nós espíritos protetores, né? Acho que esse conhecimento poucos têm. Perfeito. Eu só queria Mesmo pegar carona. Eu queria pegar carona no que você acabou de falar aqui, que é aquilo que você pensava antes, né? Puxa, se eu estou aqui, o plano espiritual já sabe, não precisa, né? Não precisa ficar pedindo coisas. E Kardec, no item 6 desse capítulo, ele fala o seguinte: há pessoas que contestam a eficácia da prece, entendendo que por conhecer Deus as nossas necessidades, é desnecessário expô-las a Ele. Olha só que bacana. Acrescentam ainda que tudo se encadeando no universo através de leis eternas, nossos votos não podem modificar os desígnios de Deus. E aí, Kardec vai fazer uma contraposição a isso. Não é assim, não é desse jeito, não é uma coisa que é imutável, né? Você pode fazer, e cada pessoa é um jeito, né? Cada ser humano, cada espírito tem aí suas dificuldades, suas necessidades, ou até o seu mérito. Então, não custa pedir por uma ajuda e além da sustentação, além da força, da coragem, para passar por certas circunstâncias desafiadoras. Mas eu achei curioso, Bárbara, porque você falou, e eu lembrei desse trecho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que, de novo, eu falo aqui, peço para vocês depois, se tiverem um tempinho e curiosidade, darem uma olhada, beleza?
Muito bem. Você Juliana sabe que Ferraz. até hoje eu penso... Desculpa. Fala. Mas até hoje eu penso um pouco, às vezes, quando eu estou, sei lá... o ano passado eu estava no emprego, eu não estava muito feliz, queria mudar, e bem no começo da pandemia, falando, nossa, mas com tanta gente morrendo, com tanta gente passando por tantas situações, na época eu estava empregada, agora eu não estou mais, na época eu estava empregada, e eu querendo aqui melhorar a minha situação de trabalho e tal, eu devia só agradecer pelo que eu tenho e tal. Eu ainda tenho essa coisa dentro de mim, assim, em muitas situações eu acabo até me privando, porque eu acho que, quando eu olho o contexto, quando eu olho ao meu redor, eu vejo tantas coisas piores acontecendo, eu acho um absurdo eu estar com desejos como, eu só queria mudar de emprego, porque, sei lá, me parece muito, muito fútil mesmo. Eu ainda tenho um pouco isso. Não, tranquilo. Eu só acho o seguinte, cada um sabe onde aperta o calo, perfeito? Então, assim, que pode ser fútil para um, mas de repente é uma coisa importante para você. Entendeu? A gente não está aqui para julgar, e nem dá para resolver todos os problemas do mundo. Mas eu entendo isso que você está colocando, mas eu acho que cada problema ele é muito importante, sabe? Cada pessoa tem os seus problemas, e os seus problemas são importantes porque dizem respeito à sua vida. Não tem nada mais importante que a sua própria vida, você vive aquele contexto, né? Então, de repente, você tem aí as suas motivações, mas eu entendo que é bom fazer essas reflexões e tal, mas eu também respeito as decisões, qualquer um de vocês, qualquer pessoa tem direito a pensar, ou a desejar, ou, de repente, pleitear algo diferente. Acho que faz parte dessa nossa evolução. Muito bem, Bárbara, muito bem colocado. Luiz Eduardo, deixa eu só colocar a Juliana, e na sequência você entra, e depois o nosso colega Ariovaldo Palestrino. Vamos lá, Juliana, o que você gostaria de falar e compartilhar conosco aqui? Na realidade, assim, eu só queria colocar um pouquinho de um sentimento que hoje eu tenho bem maior do que eu tinha antes, a respeito da oração. Eu acho que aquele momento em que a gente ora, eu vejo muito mais como uma ligação com o plano espiritual, no sentido de nos iluminar para que a gente encontre alguma solução que a gente possa não estar vendo ainda, ou até nesse momento, nessa coisa que a Bárbara falou, será que é fútil ou não é? A gente acaba pensando assim, será que é isso mesmo que eu quero resolver, desse jeito mesmo? Será que não é de uma outra forma? Então, eu acho que a oração ela vem nos acalmar, ela vem nos orientar, e a gente acaba buscando soluções nesse momento de paz e de reflexão. Muitas vezes nós mesmos encontramos as nossas soluções, né? Ela não é só um pedir, ela é um encontrar. Eu acho que ela é um encontrar, né, para todos nós. Então, eu vejo a oração como aquele momento íntimo, extremamente íntimo nosso, em que a gente reflete sobre quaisquer questões do nosso dia a dia. Sim. Era isso. E como diz o Kardec mesmo, eles nos inspiram, né? Eles podem não resolver o problema, mas eles nos inspiram, de repente a ter uma boa ideia, encontrar uma boa saída. Essa conexão ela é importante para a nossa reflexão, porque às vezes a gente tem muitas dúvidas, qual caminho seguir, né? E a oração, de repente, ela nos ajuda também nesse aspecto. Você se aproxima dos dos benfeitores, e de alguma maneira eles dão lá, olha, né? De repente, se você tiver uma sensibilidade, você percebe. Né? Até mudar a nossa visão. Às vezes, naquele momento, a gente percebe que a gente está tendo uma visão diferente até do que a gente deveria ter, não sei. Perfeito. Mas eu vejo assim. Legal. Então, agora vamos para o... Obrigado, Juliana. Vamos para o Luiz Eduardo, depois do Ariovaldo, depois a Duda, que é a cachorra da Sandra Rodrigues, também quer fazer uma participação aqui sobre a oração. Né? A Duda está participando, lá deitada no sofá, como vocês podem perceber. Vamos lá, Luiz Eduardo. Eu acho que dessa linha que todo mundo falou aí, tem uma oração que nos ensina bem a esse momento. Que é uma oração muito antiga, muito conhecida, que diz: concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar as que eu posso e sabedoria para distinguir uma das outras, vivendo um dia de cada vez. O problema é que muitas vezes a gente faz ao contrário. A gente briga para modificar aquilo que é imodificável e não faz nenhum esforço para modificar aquilo que eu posso modificar. E aí não vai dar certo.
Não vai. Não vai dar É certo. dar murro em ponta de faca, né? Mas a oração da serenidade ela é fantástica, né? Ela sintetiza muito bem essa situação. Sintetiza muito bem. Acho que a gente tem que pedir, num determinado momento da dificuldade, você tem que pedir força para enfrentar, porque ajuda não vai cair do céu. Se você se move, tem ajuda. Se você ficar parado reclamando, nada. Do céu só vem chuva. Perfeito. Eu, assim, até como vocês estão se colocando aí, eu, por exemplo, quando eu faço as minhas peças, eu só agradeço. Eu não sou muito de ficar pedindo, não, porque eu também, sabe, agradeço. Eu começo agradecendo. Eu agradeço por estar encarnado. Vibrando e depois peço. Aí... Agradeço por estar encarnado, por ter tempo de ter experiências aqui, poder fazer alguma coisa. Agradeço por a gente poder estar sempre aí reunidos, poder fazer essas coisas todas que nós fazemos, estudando, sabe? A gente agradece poder, enfim, ter essas possibilidades todas, né? Então, eu acabo agradecendo mais do que pedindo, na verdade, né? Já que vocês estão se colocando aí. Eu acho que tem que ser grato, né? Acho que muitos de vocês falaram isso sobre essa questão. Eu acho que até a Beth iniciou os trabalhos aqui falando sobre a gratidão, então é isso. Mas o Ariovaldo quer falar também. Vamos lá, Ariovaldo, o que você gostaria de colocar aqui para nós? O autor que eu pesquisei, ele vai um pouquinho diferente do que vocês falaram. Ele apela para que Qual é o autor? Nas orações, nem sempre temos as condições no subconsciente da gente de ter o pedido atendido de imediato. Quem é o autor? Qual o autor que você viu? Morel Philip Wilson. Que ele tem o Evangelho de Lucas na visão espírita. Tá. Aí eu fui ver esse esquema, falei, o que ele quis dizer com esse negócio de subconsciente? Aí eu fui ver e achei uma resposta até interessante no livro O Mundo Maior, do André Luiz, que ele falou assim, o nosso subconsciente é a soma de todas as nossas experiências, de todas as nossas reencarnações e dos intervalos entre elas. Tudo que já sentimos, pensamos, falamos e fizemos está registrado lá. Devemos reprogramar nosso subconsciente. É isso que Jesus diz na parábola. Achei isso bem interessante. Na parábola, qual parábola? Essa que nós estudamos essa hoje? do amigo necessitado. Tá, ok. É uma Achei visão interessante. Não, é sofisticada. Mas, às vezes, a gente pode ir para a solução mais simples, eu acho, né? Porque se a gente começa a entrar muito nesse negócio da subconsciente, daqui a pouco vai querer fazer terapia e tal, só para fazer uma conexão, quando a conexão é muito mais tranquila, eu imagino, né? A gente não precisa colocar tantas questões assim, mas é uma visão bacana, Ariovaldo. É que você lembra o seguinte, Deus não atende o teu pedido, ele atende naquilo que você necessita. Isso, exatamente. Isso nós estamos de acordo, isso sim, claro. E pelo nosso mérito, a Sandra Curado está fazendo um sinal. Você quer falar, Sandra? A Sandra Curado? Eu queria, mas depois do Ariovaldo, deixa ele terminando. Já, beleza. Você levantou a mão. Vamos lá, Sandra. Curado. Sandra Curado, vamos lá. Passar batido. Não, só queria, não sei se alguém mais vai falar. Não, vai lá, é sua. Vai que é tua. Com aquele provérbio que o André Trigueiro fala quase todo dia no Papo das 9, e enquanto você reza, vai fazendo. Porque eu acho que não dá para ficar nem só agradecendo, nem só pedindo, sem as obras, né? Exatamente. Então, vai fazendo e aliás, eu acho que tem até uma frase no Livro dos Espíritos, eu não sei exatamente se a frase está correta, mas assim, a melhor prece ou a melhor oração são as obras, alguma coisa assim. Tem lá um espírito de luz falou lá, e depois eu posso passar para vocês, mas é exatamente em cima disso. Quer dizer, a melhor prece é essa, faça, obra, né? Atitude, seja na sua reforma interior, seja aí de ajuda ao próximo. Bacana, muito bem, dona Sandra. Antônio, não foi Tiago mesmo que falou, fé sem ação é fé morta? Essa é a grande polêmica com Paulo, né? Que Paulo falava que só precisava ter a fé, e Tiago falou, não, tem que ter fé, mas fé sem obras não adianta, é tudo mortinho. E tá certo. Tem que ter aí a atitude, tem que usar os talentos, gente. Tem que chamando a atenção aqui para essas possibilidades aí de reflexão em cima das parábolas que nós já estudamos. Muito bom. E a oração realmente é um negócio que cativa, assim, a gente, sabe, é diferente. No André Luiz mesmo, quando fala do Evangelho no Lar, tem, acho que é o Missionários ou Mensageiros, ele vai lá acompanhar um Evangelho no Lar, então cria lá toda uma proteção também para o lar, ele mostra lá como que aquilo funciona, meio que
tiros, né? Cria uma couraça, ele fala uma couraça no lar. Então, a prece, ela realmente ela tem muitos significados, muitas situações que a prece nos permite, além simplesmente de nós pedirmos, né? Mas tem outras conexões, outras correlações, que é muito importante para a gente sempre ficar aí atentos e não nos desguardarmos dessa possibilidade, dessa ferramenta que é tão útil para nós, e às vezes a gente... Será que eu vou ser atendido? Será que... Faz a prece, faz com carinho, com o coração, Antônio, vai dar certo. Vai lá, Beth. Eu costumo pensar em prece, não para pedir, para elevar, porque a única forma que você consegue se desligar desse nosso dia a dia corrido e parar um pouco e conversar com Deus. É assim. Aí você conversa através da prece o que você quiser. Perfeito. Né? Não precisa nem pedir nada, só conversa o que você quiser, na verdade. Né? É um momento único, eu acho, a gente se recolher. É um momento de recolhimento. E a Rita mandou uma... Prece não tem forma, né? Prece não tem forma, é verdade. Não tem forma. E só para registrar aqui, a Rita, ela não está podendo falar, mas ela enviou para uma mensagem dizendo assim, eu queria dizer que a oração nos faz mudar de sintonia. Isso também, às vezes a gente está um pouco agitado, a oração também, de alguma forma, nos acalma, nos deixa numa outra vibração. Isso também faz sentido, Rita. Legal, Beth. Alguém mais para a gente já ir para o nosso encerramento e já fazendo, obviamente, a nossa oração final, afinal de contas, estamos falando de oração, nada mais adequado, né? Tudo bem? Curtiram? Rico Insensato na semana que vem, então? Beleza? Uhum. Ok. Então vamos lá, Beth, por favor, encerramento. Vamos lá. Muito bom, né, hoje. Então, vamos agora se acalmando e nos recolhendo, agradecidos por tudo. E para encerrarmos nossa tarde, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, e que assim seja, e que no próximo encontro a gente esteja aqui, né? Todo mundo feliz, firme e forte. E amanhã tem prova, hein, gente? Tudo bem, gente. Então, amanhã tem prova lá no outro curso, né? Mas então, vamos lá. Pode, semana que vem, espero então encontrar vocês aí na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Muito obrigado. Tchau. Um abraço a todos. Obrigado, tchau, Beth. tchau. Tchau, tchau.